Estamos. Alô. Sim, senhora. Estás-me a ouvir bem? Sim, senhor. Está tudo bem? Está bom? Estou bem, obrigado, meu. Estou só aqui a ver aqui o plano. Sim. Ok, está fixe assim. Está fixe. Pá, olha, muito obrigado. Parabéns, pá. Eu sei que há dias complicados. Depois-me logo apanhar no dia. Pá, eu não fiz propósito. Na minha neura anual, caralho. Exato. Pá, mas olha, espero que ajude. Espero que ajude. Então se calhar foi o contrário. Se calhar foi, eu comecei a ficar com uma neura porque me comecei a lembrar que vinha aqui. Também é possível. Eu sei que há muita pressão, falar sobre temas tabus, mas pá, eu acho que tu és a pessoa certa para podermos falar sobre isto à vontade e... Sim. Sabes comigo estás à vontade. Sim. Para falarmos do que quer que seja, apesar de nós já não nos vermos há muitos anos, cruzando digitalmente, mas fisicamente, salvo seja, já há uns anos. Sim, e o nosso primeiro encontro foi quando eu estava a trabalhar no Hot Gold, não é? Quando foste lá fazer uma reportagem aos bastidores. E quando estavas, era no 5 à meia-noite, estavas? Não. Foi no 5 para a meia-noite, eu tinha um espaço, uma rubrica que se chamava Pelos Raminhos de Portugal. Sim, exatamente. E eu fiz, nesse mundo fantástico da pornografia, eu fiz 2 reportagens, uma na Hot Gold e outra a acompanhar as filmagens de um clássico da pornografia portuguesa, Érica na Mansão das Orgias. Exato. Exatamente. Foi das experiências mais estranhas que eu tive na minha vida. Não? Porquê? Até hoje, ainda hoje partilho isso. Mas porquê? Eu suponho que tu, enquanto estavas lá, tu deves ter acompanhado filmagens, certo? Sim, certo. Por um lado, às vezes infelizmente, mas sim. Porque era super estranho. É engraçado porque eu sempre fui um ávido conhecedor da pornografia, eu e Luís Filipe Borges, do Boinas. Aliás, nós falávamos de pornografia como quem falava de futebol, estás a ver? Sim. E tipo, falávamos de algumas atrizes tipo como se fossem estrelas, e na realidade são. Ao nosso nível, mas ao nível de Portugal, mas sim, eram as estrelas que tínhamos. Não, mas mesmo as internacionais, nós conhecíamos várias, não é? Sim, como se fossem estrelas ao vivo, não é? Como se fossem. Na realidade são estrelas. A indústria pornográfica ainda tentou mais dinheiro que Hollywood. Agora não sei como, mas ainda nos inícios de 2000 era assim, não é? E então havia um certo fascínio, não é? De uma curiosidade. E quando tu vais assistir às filmagens de um filme porno, esse fascínio desaparece. Assim. Exato. Desaparece completamente, meu. Porque é trabalho, não é? Porque estás a assistir a trabalho e é super estranho. Porque é isso, porque desaparece aquele fascínio que tu possas ter pela pornografia ou pelos filmes pornográficos, desaparece completamente. Sim, aliás, uma das coisas que me perguntavam muitas vezes era se sentia alguma coisa quando estava a ver as É mesmo uma coisa muito mecânica, tinha a ver com agora temos que fazer isto nesta hora, até a hora do almoço, então alguém tem de se despachar, não é? E muitas vezes as coisas não corriam bem, ou os atores não conseguiam funcionar, e tive, muito tempo da minha vida eu perdi à espera que alguma coisa se levantasse. Não, eu nem sequer pensei nisso, eu só fiquei o tempo todo, sabes, assim, com meio sorriso, aquele assim, meio. Como é que é suposto eu reagir e estar aqui? Não vou estar com um ar tipo intelectual, tipo, sim senhor. Também não vou estar a rir porque os gajos estão a ver, fica super estranho. Eu nem sequer sabia como é que havia de estar a reagir. Mas lembro-me de uma cena que não ficou na reportagem
e que, opa, eu adorava ter posto isso, mas não ficou, que foi, na altura eu estava lá e estava o Ângelo, como é que se chamava? O Ângelo Ferro, com a namorada, a Érica Fontes. Eu não sei se eles ainda são namorados ou não. Ou Por acaso também já não falo com eles há algum tempo, mas da última vez que sabe onde é que eu os encontrei a última vez? Num restaurante vegetariano em Almada. Sim, não vamos falar sobre a ironia da O coisa. sítio mais improvável. O sítio mais improvável para encontrar dois atores porno. Num restaurante vegetariano em Almada. Lá estavam a comer a sua courgette. Cada um deles. Exato. E então, estava no filme, eles estavam a filmar outra cena e eu estou com o Ângelo, está ao meu lado, estamos os dois a falar em pé e à frente do Ângelo está a Érica Fontes a fazer-lhe um falácio, porque estava a ser um fluffer, sim, não é? Para quem não sabe, estava a prepará-lo para a cena. Enquanto nós estávamos, porque eles iam filmar a seguir, então ela estava a prepará-lo para a cena, mas enquanto eu estava a falar com ele, eu estava a falar com ele, como aquilo ia ser rápido, ela entra, começa a fazer aquilo, pá, eu continuo a falar e ele na boa, e eu às tantas viram para ele e digo assim, oh Ângelo, quer dizer, isto que está aqui a acontecer, na realidade, é aquilo que nós fazemos também no cinema tradicional, vocês estão a bater texto nesta altura. Exato. E ele riu-se, ela olhou para mim e fez assim, e continuou. Então era tudo super estranho, foi tudo super estranho. Pá, isso é muito giro. Pá, eu estive lá há 5 anos, né, e tive a oportunidade de assistir muita coisa, e uma das coisas, e a razão pela qual eu fui trabalhar para lá foi exatamente para saber como é que eram os bastidores da coisa, porque eu tinha muita curiosidade em saber. Porque havia muita aquela questão de será que as pessoas têm mesmo orgasmos, será que as pessoas têm mesmo prazer, será que se elas estão mesmo com vontade de fazer aquilo, havia muito essa questão e eu tinha muito esse interesse de saber isso e claro que nós por acaso quando começámos a filmámos com algumas atrizes e atores internacionais, mas depois começámos a fazer com atores e atrizes portuguesas que não são profissionais, portanto são pessoas que ou trabalham na Zara ou trabalham num clube de strip ou qualquer coisa assim. Não são provavelmente pessoas que são treinadas para filmar e para fazerem personagens e para fazerem texto e não sei o quê, portanto as coisas tinham que ser muito básicas e muito, muito simples, mas foi muito engraçado porque havia muita vontade e muita curiosidade em mas eu acho que tu também quando começaste, se calhar o teu intuito era o mesmo que o nosso no fascínio da pornografia, que era poder escrever alguma coisa por pornografia que tivesse princípio, meio e fim, sem ser sexualmente, não é? Mas que tivesse um enredo e que fosse uma coisa divertida. Só que, e nós fomos desafiados também a fazer isso. Só que tu esbarras nessa cena de que havia pouca liberdade para fazer isso, meu. Não, mas não é só isso, é porque mesmo que tu escrevesses um guião, o guião não era capaz de ser dito. Portanto, não tinhas atores, tinhas pessoas que não têm treino nenhum de ator. E qual é que é a diferença? Qual é que é a diferença entre atores pornográficos e atores normais? Posso dizer as neiras aqui, não posso? Claro. Claro. Nesse filme há uma cena épica que se chama, para quem entrou agora, não era o Canal 18, era o Hot Gold. O filme chamava-se Érica e a Mansão das Orgias. Foi um filme que eu fui. Vocês podem encontrar isto, está no YouTube, pelos caminhos de Portugal, assistir um filme porno. E há uma cena que aquilo era assim um sofá muito grande, não é? Porque aquilo era filmado numa casa de swing, portanto era tudo grande, era camas de 20 metros quadrados, sofás de 20 metros quadrados, tudo assim. E então há um sofá muito grande em que estavam, se não me engano, 2 casais, a Érica e um rapaz e outra rapariga que era uma atriz internacional e outro rapaz. E estão os 4 em cenas de sexo. Mas está tudo calado. E estavam a filmar e está tudo calado. E o realizador, na altura, por trás da câmara, os gajos a filmar, e os gajos estavam a ter uma cena de sexo calado. E ele de repente diz assim, falem! E quando ele diz isto, começam os gajos do nada
a mandar um churrilho de asneiras a torto e a direito, sem argumento. O gajo diz: epá, falem, e os gajos começam: isto, toma, puta, caralho, toma, foda-se, cona, disso, toma, dá-lhe. Pá, sem sentido nenhum, estás a perceber? Pá, eu ri. Aí foi o negócio. Mas eu vou-te dizer uma cena. Essa foi era uma das principais dificuldades que nós tínhamos, que era como não existe nenhuma escola de atores pornográficos, havia essa dificuldade em o que é que eu vou dizer, como é que eu vou reagir, será que devo fazer como faço em casa, ou será que devo fazer para a câmara, ou o que é que eu devo dizer? E muitas das vezes nós temos que dizer: pá, falem, porque se não disserem nada, nós não sabemos se vocês são portugueses, são estrangeiros, são não sei o quê, por isso deviam ser de outro país qualquer. Portanto, para serem portugueses tem que ser qualquer coisa. E pá, e para isso acontecer, é um trabalhão. Isso, e se tu reparares, para quem, como eu estava a dizer, eu vi muita pornografia, já não vejo, curiosamente, há vários anos, eu deixei de ver pornografia. Boa. Deixei de ver pornografia, curiosamente, aqui um à parte, eu deixei de ver pornografia quando comecei há uns 5, 6 anos. Eu já faço terapia há muitos anos, mas há 5, 6 anos comecei a entrar num registro mais de autoconhecimento e noutro registro, e quando é por mim tinha deixado de ver pornografia. E não consigo ver, estás a perceber? Não me diz nada. Muitas vezes insisto, tenho horas e horas a ver pornografia e estou ali, mas não me diz nada. Não me diz. É como a Netflix, será que ficas ali horas a escolher e depois não escolhes nada? Não, pá, mas deixei de ver, mas vi muita coisa. E é muito engraçado, tu vês, por exemplo, que a pornografia dos anos, eu vou até aos anos 60, mas a pornografia dos anos 70 tinha um enredo, tinha uma história. E era engraçado, pá. Eu lembro de um filme, eu não me lembro como é que se chama o filme, mas era um filme pornográfico dos anos 70 em que é a história de uma prostituta que morre e vai para o inferno e o diabo quer condená-la ao fogo eterno e o diabo começa a saber à rasca porque a gaja começa a comer todos os gajos que estão no inferno e o próprio diabo acaba por se apaixonar por ela. Pá, esta merda é uma história do caraças, meu. Ou seja, tu tinhas uma história mas tinhas ali depois tinhas as cenas de sexo normais, não é? Entravam mas era uma história. Sim, aliás, foi exatamente por causa da pornografia dos anos 70 que eu me interessei pela pornografia, não foi pela pornografia de hoje em dia da internet de clipes de 15 segundos. Era exatamente por causa desse enredo e de como é que podemos criar um contexto sexual ou erótico, porque na verdade aquilo que me interessa hoje em dia, também estou muito mais focado no erotismo do que na pornografia, é como é que se consegue construir contextos eróticos, como é que se consegue criar uma vontade e despertar a libido, não pela parte do sexo em si, da coisa mecânica, mas da parte psicológica, emocional, sensorial, isso é que interessa também. E às vezes tu não precisas demonstrar nada. Essa que é a questão, não é? Tu com o próprio enredo, tu às vezes com o próprio teasing, não é? Sim. Tu consegues fazer ali muita coisa. Só que eu recentemente cheguei a outra conclusão, que eu acho que ainda é mais valioso quando tu mostras tudo, mas dentro de um contexto erótico. Ou seja, claro que se tu mostrares tudo é básico. Se não mostrares nada é psicológico. Desculpem interromper-te, está aqui um rapaz a dizer The Devil and Mrs. Jones. É isto. É um dos clássicos, sim. Mas tu estavas a dizer, assim, que no contexto erótico é muito mais forte que o contexto pornográfico. Não, mas não é isso que eu estava a dizer. O que eu estava a dizer é que hoje em dia, ou melhor, analisando um bocadinho mais esta questão de quando é que se mostra, porque eu vivo muito nesta dualidade, não é? Do que se o erotismo é mostrar, se não é mostrar, se é só insinuar, se é provocar, pronto. E há uma linha muito ténue entre aquilo que é realmente excitante porque não se mostra ou realmente excitante porque se mostra. Hoje em dia não, mas desde há 10 ou 20 anos para cá, nós caímos na cena básica de mostrar tudo sem contexto, que é, tens uma câmera, filmas o que está a acontecer e está a andar, não é? E só que o que eu percebi quando fui voltar a ver os filmes pornográficos dos anos 70 e 80 é que eles dão esse contexto erótico e também mostram. Portanto, não há uma desvalorização da parte que se mostra, é mesmo uma valorização, porque na verdade tudo faz parte da sexualidade, não é só do erotismo. É como se fosse o erotismo, é como se fosse o erotismo fosse os preliminares e a parte pornográfica de alguma maneira. Eu descrevo de outra maneira, que eu acho que o erotismo é o que engloba
e o sexualidade é o que acontece, percebes? Sim. O erotismo tem a ver com o que acontece antes, depois e durante. E a sexualidade é o que acontece durante só, estás a ver? E Sim, porque hoje em dia é isso que tu estavas a dizer, são clipes de 15 5 minutos, sim. em que 15 minutos é loucura. É loucura. Mas com títulos super sugestivos, e são vídeos produzidos, títulos do género checas a foder em cima de prédios, e vais ver, mas são a questão checas. a questão não é essa, a questão é que hoje em dia aquele contexto que eu estou a falar, que era criar a história, hoje em dia cria-se só com o título. O título é criar a história, que é vizinha vem buscar o leite não sei o quê, e tu já estás com é a vizinha, ou meia-irmã com meia-irmão, e tu pensas que aquilo, percebes? O contexto está criado pelo título, não está pela história. Olha, sabes um bom exemplo de erotismo, que eu lembro que era puto, tu tens a mesma idade que eu, não é? Tu vais fazer 43, não é? Sim. No nosso tempo, Sim. havia esses dois grandes títulos, que era o Jornal Sexos Sim. e o Sexy Club, Exatamente. que eram dois jornais que existiam. Sim. E o mais triste é que eram mesmo jornais, é que não era, por exemplo, a Playboy, já existia a Playboy, e a Playboy era uma revista com papel de revista, e Sim. o Sexos e o Sexy Club eram jornais com papel de jornal. Portanto, era horrível. Mas tinha contos eróticos lá dentro. Yeah. E eu lembro de ser puto, e quando eu digo puto, eu devia ter para aí 12, 13, Sim. por aí, de comprar o jornal para ver gajas, não é? Sim. Para ver as gajas, e comecei a ler os contos eróticos, e aquela cena eu ficava lá. Isto, eu não sabia que as letras podiam fazer estas coisas. Sim. E também, não sei se te lembras, mas havia revistas que eram basicamente traduções de revistas alemãs e como é que era? Suecas ou dinamarquesas? Acho que foi na Dinamarca que a pornografia começou a ser como é que se diz? Legal. Mas eram traduções e eram fotonovelas, ou seja, também tinhas uma história, mas era com imagens só. E eu lembro-me perfeitamente dessa. Estavam aqui a falar da Gina, mas a Gina já não é nosso tempo. Gina é nosso tempo. Nós apanhámos essa parte que depois, quem conhecia essas histórias, esses contos, depois também se revia um bocadinho nas coisas da Maria. A Maria foi buscar um bocado essa onda, apesar de ser um bocadinho mais genérico, mas ia buscar um bocado essas histórias mirambulantes de o vizinho que foi à vizinha e que não sei o quê. E por isso é que eu me lembrei, porque eu lembro de uma. Vê lá, que eu não me esqueci da história, quer dizer, não me lembro da história, mas lembro da premissa. Sim. Num Sexy Club ou no Jornal Sexo, num desses, que era exatamente era uma tia cujo sobrinho tinha ido lá passar o dia, e ele começa a ver a tia a despir-se no quarto de lingerie e super sensual. Eu lembro de ver isto e realmente estava tudo na tua cabeça, porque era um conto erótico onde tu não tinhas imagens. Isso era do caráter. Eu estava aqui à procura de uma coisa, não sei se tenho aqui, mas lembras-te de umas... Os jornais até tinham anúncios, diz o Rui, é verdade, tinham anúncios. Eram jornais, só não eram notícias, basicamente. Não, mas e lembras-te de umas bandas desenhadas que também havia? Uns livrinhos pequeninos. Mas era só bandas desenhadas. Para gozar ou a sério? Não. É porque havia os dois. Era a gozar como assim? Não era cartoons, era mesmo a sério. Sexuais. Havia bandas desenhadas de porno, mas que era a gozar, era a rapariga que ia espreitar pelo orifício da porta e depois estava a ser enrabada por trás, não sei que merda assim. Não, era mesmo histórias. Eu estava aqui à procura disso. Eu tenho aqui. Dá-me só um segundo, peraí. Eu pensei que estavas à procura de uma mosca, porque a gente só olha a ver, só estou a ver para cima. Não percebi que tinhas uma estante aí em cima, pensei que estavas. Tenho aqui, olha. O Mazer também sabe poucas, sabe? Toda vez estes livrinhos. Sim. Estes foram os primeiros livros eróticos ou pornográficos que eu li na vida. E que só havia nos alfarrabistas, naquelas velhotes, guardavam estas coisas. E tenho estes livros, por acaso, um dia fui a uma entrevista de trabalho para escrever para uma revista, e por acaso fui ao armazém deles, e eles eram os editores destes livrinhos, há 20 ou 30 anos atrás. E tinham estes guardados, por isso é que eu tenho estes livros hoje. Porque lembravam perfeitamente destas histórias, mas tinham-os perdido e nunca tinha encontrado. E por isso é muito engraçado. Eu acho que
por exemplo, e é engraçado porque essa questão, agora que penso nisso, a questão do erotismo, tu sem perceberes, já estava muito presente. Eu acho que é uma ideia quase inata do erotismo. Como assim? É inata porque eu acho que todos nós, de forma inata, eu aos 12 anos nunca tinha ouvido falar o conceito de erotismo, certo, não é? Mas experienciei no jornal, certo, não é? Sem perceber muito bem o que é que aquilo era. Mas estava a dizer em nós, está inato em nós e que nós despertamos isso? Sim. Eu acho que faço muito, por exemplo, havia um jogo para o Amiga, o Commodore Amiga, que era um jogo com uma boneca. Sim. E a boneca era super sensual, meu. Era super sensual. E eu não me lembro o nome do jogo. Também. Isto era o Commodore Amiga, era o Amiga 1200, não me lembro qual é que era o jogo, mas era uma boneca super sensual. Pá, e aquilo, eu lembro de ser puto e ficar, a boneca dava-me tesão, meu. E eu ficava a pensar, será que eu sou tarado? Isto é uma boneca, não é uma pessoa real, e eu estou aqui, estou a curtir isto, meu. Yeah. Sim, mas o que eu costumo falar sobre o erotismo tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que nos desperta o desejo, e não tem só a ver com a parte sexual, ou seja, às vezes pode-nos despertar desejos, coisas muito, muito estranhas. Por exemplo, nos filmes eróticos há muitas insinuações, há muitas provocações que são feitas com coisas que não têm nada a ver com sexo, como por exemplo, alguém a lamber um gelado, alguém a dizer coisas ao ouvido, há coisas, ou então imagens subtis de formas que não se percebem o que é, mas que dão indicação que podem ser qualquer coisa. E essas não é provocações que eu quero dizer, essas... não sei, essas ideias que são mais ou menos mostradas naquilo que estavas a dizer do o que se mostra, o que é que não se mostra, no meio nesse espectro do que é que se vê, do que é que não se vê, do que é que se entende, do que é que não se entende, muitas vezes há coisas que despertam em nós que às vezes até vão contra os nossos próprios princípios. Há coisas que nós não percebemos que é que estamos a sentir excitação com coisas que vemos, não é? Ou coisas que nos dizem. Sim, eu acho que é pior, e isso já entras aí quase numa questão de saúde mental. Diz? Aí já entras quase numa questão de saúde mental, porque obviamente se tu tiveres se te excitares com algo que habitualmente não te excitas, mas que não tenham, uma premissa criminosa, sim, por assim dizer, é natural, não é? Há coisas que tu podes gostar e que simplesmente nunca estiveste desperto para isso, e tu aceitares isso, ok, está tudo bem, você não quer dizer nada de ti, não. Só que aí entra um bocado nessa linha ténue daquilo que estávamos a falar, que é, tu podes sentir desejo e excitação por coisas que no mundo das ideias não são criminosas, porque tu não estás a atuar nelas, não estás a fazer nada, portanto estás só a pensar sobre elas. E podemos pôr aqui em termos, por exemplo, de coisas que não têm nada a ver com crime, mas, por exemplo, pessoas que por acaso viram um filme ou veem qualquer coisa e há um pé que lhe desperta um interesse, há um pé que lhe desperta um desejo. E isto pode ser com pés, como pode ser com coisas muito mais estranhas. Percebes? E é nisso que eu estou a dizer, e concordo com o que estavas a dizer em relação ao nós temos erotismo em nós, coisas que temos em nós que às vezes até desconhecemos e que podem ser despertadas por sugestões de várias ordem, não é? Mas que há o limite entre aquilo que ou melhor, o limite entre o erotismo e a sexualidade, que eu também falo muitas vezes nisso, é, no erotismo, na verdade, tudo é possível, porque no erotismo raramente não tem que acontecer nada, é mesmo só uma questão psicológica, o que é que te afeta, o que é que te desperta as emoções, o que é que te desperta o desejo. Sim. Na sexualidade já é uma coisa mais concreta, portanto já há esse perigo de tu passares uma fronteira de legalidade. Sim, uma música pode despertar o erotismo. Uma música pode ser um fator que desperta, pode ser erótica, sem ser erótica, pode ser uma música. Tu podes ouvir Maria Leal e para ti ser erótico. Sim, podes. Eu iria a um psicólogo, se isso acontecesse. Mas eu até posso dar outro exemplo, que é, há músicas sem letra nenhuma
que podem se tornar eróticas. Eu, por acaso, até tenho sigo uma playlist no Spotify que é basicamente só música de som, sem letra, e aquilo cria um ambiente erótico. Sim. Os tons, os tons, os ritmos e as melodias transmitem uma energia erótica, que se tu quiseres falar sobre isso. Tal como tu ouves música para meditar. Por exemplo. É a mesma coisa. Eu, por acaso, sabes que eu já andei à procura disso. De música, como eu uso muitas vezes sons para meditar, às vezes, frequências em hertz, etc. Eu já fiz pesquisas para perceber se havia músicas para essa componente mais erótica, por curiosidade, para perceber. Eu posso te mandar, porque eu também tenho andado à procura disso. Eu tenho andado à procura disso. Aliás, eu criei uma playlist no Spotify, exatamente com músicas que eu acho que têm esse propósito, ou podem despertar isso, mas por acaso a maior parte delas, não todas, acho que a maior parte delas tem letra, portanto, agrada-me a ideia de conjugar a parte verbal e a parte não verbal, mas descobri esta playlist que não tem música com letra nenhuma e é muito estimulante, já comprovei. Mas hoje também queria falar sobre a questão do humor no erotismo e na sexualidade, porque por acaso ontem publiquei uma lista no meu Instagram de filmes de comédia e muitos deles falam também sobre a questão psicológica, ou seja, acho que tem muito a ver a questão de estarmos bem, do bom humor, também promover a sexualidade, promover o erotismo. E esse humor só existe se estivermos equilibrados mentalmente e se estivermos sem neuras e sem coisas que nos afetam. Eu estou a dizer aqui para partilhares a playlist depois. Sim. Partilhar a playlist nas stories. Sim, partilho. Por exemplo, eu acho que mais do que o erotismo na sexualidade, por exemplo, enquanto casal, o humor é um fator importante, mas tu, para teres o humor na sexualidade, tens que ter, primeiro que isso, uma relação de cumplicidade, porque senão o humor pode ser mal interpretado. Sim, mas também não achas que é isso que acontece quando tu, por exemplo, fazes um espetáculo, quando que tu tens que ter essa complicidade com o público para eles se rirem das tuas piadas, porque se não tiveres complicidade, eles acabam de estar sempre a julgar. Sim, há uma, por exemplo, isso sim, é curioso dizer isso porque, por exemplo, eu li muitos livros de comédia quando comecei a fazer comédia, de vez em quando ainda leio, porque existem, sobretudo lá fora, muitos livros sobre criatividade, sobre comédia, sobre stand-up, etc. E todos eles abordam uma coisa super importante que é, tu para fazeres comédia tens que ser genuíno. Tens que ser genuíno. E ao ser genuíno, é isso que te permite muitas vezes tu fazeres piadas que por si só não têm muita piada, mas o facto das pessoas perceberem que aquilo que tu estás a dizer é real e que te preocupa e que é sincero, é o suficiente. E isso as pessoas identificam-se. E isto funciona na mesma coisa. Eu, por exemplo, eu e a Catarina, já estamos juntos há tempo demais. Já estamos juntos, há 23 anos, sei lá. E eu posso dizer, eu já disse isto, ela não se importa, em termos sexuais, a nossa vida sexual é melhor agora do que se calhar até era há uns anos. Porque temos esta cumplicidade e, sobretudo, a gente já se riu durante o sexo, por exemplo, ou coisas que eu digo. Eu acho isso super saudável. Eu nas minhas conversas digo isso. Sabe aquelas merdas que às vezes um gajo está e sai que um gajo diz, tipo, batatas! Exato. Há aquelas merdas que um gajo diz sem nexo, ou que ela diz ou que eu digo sem nexo, e nós partimos a rir, mas isso é que é o engraçado, porque já aconteceu ela dizer qualquer coisa, eu desato-me a rir, mas rapidamente este riso parte também para o erotismo a seguir. É muito curioso. Porque é aquela coisa, disseste, não sei, não acreditei como é que tu disseste isso, como é que tu foste dizer isso, como é que tu foste... Sim, mas eu acho que vem um bocado daquilo que eu estava a dizer em relação à cumplicidade de ser o oposto do julgamento, que é, quando eu conheço alguém, há
há preconceitos que eu já trago, preconceitos no bom sentido, que eu já trago à partida, ou seja, mesmo que ele diga uma barbaridade, eu já o conheço o suficiente para conseguir perceber que a barbaridade é uma piada, ou que é uma coisa só para me fazer rir, ou que é uma coisa só para descontrair, versus eu não o conheço de lado nenhum, ele está-me a dizer isto, eu não sei se ele está a querer dizer outra coisa, ou, percebes? Isso é muito lixado para quem tem muitos encontros fortuitos, one night stands, isso deve ser tramado, porque tu ou tens uma sorte do caraças e tens ali uma química que acontece e whatever, e está tudo à vontade, não é? E que não há julgamentos, mas eu acho isso muito difícil. Ou então tens de estar sempre na defensiva. Sim. Não, o que acontece muitas vezes também é que as pessoas estão-se um bocado a borrifar, não é? Umas para as outras. Aquilo acontece porque o foco é a parte sexual, é a parte da ação. Portanto, não estão habitualmente a analisar-se muito. Portanto, pode acontecer essas coisas todas, o que tu disseste também. Mas isto do humor, eu refiro muitas vezes e partilho também nas redes, muitas vezes cenas de cómicos que falam sobre a sexualidade, sobre as relações, que normalmente é um tema muito, muito vasto, dá para falar muito, mas eu acho que é um bom sinal quando podemos usar o humor, lá está, sem magoar a outra pessoa, sem prejudicar a relação, sem estar a menosprezar o outro ou a ridicularizar o outro, porque o humor tem com isso que é, com o bem-estar. Porque é isso, porque é sincero, porque se tu conheces a outra pessoa e a outra pessoa vai entender, neste caso a Catarina entende, que se eu me tiver a rir de alguma coisa ou se estiver a gozar, eu não vou, não é uma agressão e eu não estou a gozar com ela. Eu estou a aproveitar aquela situação de um outro modo, não tem nada a ver com ela. Eu, por exemplo, eu tenho uma piada em stand-up que nasce de um fetiche meu que é real. E é uma cena que é verdade, que é, eu fazia isto num espetáculo, a ver se eu ainda me lembro como é que isto era, mas basicamente eu tenho o sonho de chamar a Catarina, durante o sexo, de chamar-lhe por outro nome. Tipo a meio, tipo estarem, Jéssica. Mas o meu objetivo de fazer isto, mas o meu objetivo disto é simples, é real, isto é verdade. O meu objetivo disto era ver a reação dela. Estás a perceber? Mas agora também já estás a dizer, ela não vai ser suspendida, não é? Claro, mas eu já te contei isto, mas na altura que eu pensava isto, eu pensava assim, eu gostava de chamar outro nome no gozo, só para ver a reação dela, mas ao mesmo tempo eu pensei, foda-se, mas eu não posso fazer isto, porque eu digo assim, Jéssica, e ela, quem é a Jéssica? E eu, estou a gozar, e ela, estás a gozar? Como é que está? Ela não ia acreditar que eu estava a dizer que estava a gozar. Então, o que é que eu pensei? Eu para realizar esta fantasia, o que eu tinha que fazer era, antes do sexo, escrever num papel, vou chamar-te Jéssica, meter na gaveta, guardar, e aquilo que era um fetiche sexual passava agora a ser só um truque de magia super estranho, porque eu dizia, Jéssica, ela, quem é a Jéssica? Eu, ainda bem que perguntou isso, abra aquela gaveta e veja que nome, está ali, desde o início desta noite. Eu consegui adivinhar a sua reação. Isso é muito bom. Acho que é Isto são merdas que um gajo às vezes pensa, até enquanto está no sexo, estás a ver? Se uma pessoa está ligada ao humor, às vezes é difícil, tu estás sempre à procura, mesmo de forma instintiva e inconsciente quase, à procura de um fator cómico, porque estás sempre à procura do outro lado da situação. Pois, sim, e além disso também o humor também tem a ver com essa parceria, ou seja, só tens piada se alguém se rir, não é? E portanto tem que haver o outro lado, tem que haver o público sempre, ou tem que haver pelo menos a reciprocidade de eu disse uma piada, tu achaste piada, porque se eu disse uma piada, tu não achaste piada, isto já não é humor. E se tu achaste piada uma coisa que não era para ser piada, também já não é humor. Por isso tem que haver esta cumplicidade. E por acaso estavas a falar disso e eu estava a lembrar que acho que foi o Ricardo Luz Pereira que disse que ele trocava o nome da mulher quando estava a fazer amor por causa dos vizinhos, porque ela chama-se Maria João e ele não podia dizer João, então chamava-lhe Marlene, que é para a gente não. Sim, ficava mal. Mas lá está, olha, que eu acredito que ele tenha pensado nisso durante o sexo. Não me admira nada. Não me admira nada que o gajo tenha pensado nisso. Mas porque achas que é uma ideia comum? Hã? Achas que é uma ideia comum? Passa na cabeça de
Muita gente. Opa, estou a ver, imagina, ele deve chamar a mulher João. E se calhar, provavelmente no sexo, também deve chamar João. E um dia, durante o sexo, deve ter percebido, espera aí, mano, eu não posso chamar João, mano. Parece que estou na cama com o meu primo. Não posso chamar. Exato. Sim, é possível que tenha acontecido. Mas pronto, isto também tem a ver com a questão da saúde mental que tu tens abordado muito no teu podcast, não é? Que falas, tens abordado com várias pessoas. Também já lá levaste a Tânia, não é? A Tânia Graça já falou. Sim. E tu consegues perceber esta relação que há entre cuidar da saúde mental e ter disponibilidade para ter sexo e para ter prazer e para procurar esse prazer, não é? Quando não estamos bem, a coisa não funciona. A ideia, por isso é que eu estava a dizer da questão da cumplicidade. Eu acho que grande parte, eu falo com conhecimento de causa, estou numa relação há 23 anos e uma coisa que nós tivemos sempre foi sinceridade. Sempre fomos muito sinceros um com o outro. E nunca, qualquer que fosse a situação, medos, inseguranças, e isso sempre foi muito libertador. Sempre, mesmo por exemplo a questão do humor, entender o humor apenas como sendo isso, como humor. Eu muitas vezes sou a gaja da relação, no sentido daquele estereótipo da gaja que não quer, que estás a ver, que lhe dói a cabeça. Cá em casa sou eu que me dói a cabeça, muitas vezes. E não tenho problema nenhum em dizer isso. Às vezes apetece à minha mulher e eu digo, estou cansado, mas não consigo, a gente não pode fazer isto a esta hora, temos que combinar para outra hora, não, esta hora não dá, já estou cansado, não pode ser. E falamos sobre as cenas e, se for preciso, marcamos uma hora, também da tarde, ou whatever, mas falamos sobre as cenas e ela, se houve alturas que se calhar ela achava que era, ele não gosta de mim, ou ele não me deseja, o falarmos exatamente sobre ela, dizer-me isso, dizer assim, olha, eu às vezes acho que tu não gostas de mim, e eu explicar-lhe exatamente a situação. Não, sou só eu que sou gajo, às vezes não me apetece. O que é que queres? Não tem nada a ver com isso. Podias ser tu, podia ser a Pamela Anderson, podia ser, sei lá, outra gaja qualquer, se calhar não ia. Não tem a ver com isso, não tem a ver com isso. E tu podes falar abertamente sobre as coisas sem ver como uma agressão, é meio caminho andado. Até situações constrangedoras, às vezes, eu já partilhei isto publicamente. Eu quando nós nos íamos casar, nós vivemos juntos durante 3 anos e depois eu pedi a Catarina em casamento, e um mês antes do casamento, eu nunca tive problemas de nível sexual, na performance, tranquila, começa a ter problemas de ejaculação precoce. Eu nunca tinha tido esta merda. Eu assim, foda-se, o que é isto, não? O que é isto? E a Catarina percebeu, como é óbvio, porque podia ser ejaculação precoce antes de chegar ao quarto, mas já estava lá já estava lá. E eu falei sobre a situação, olha, eu não sei, mas eu acho que isto, eu não sei o que é que se passa, mas isto nunca aconteceu, não tem a ver, não sinto que seja algo relacionado contigo, não sei, nem sequer associei ao casamento, mas falámos sobre isso, e fomos gerindo a situação. Casei-me, no dia da noite de núpcias, aquela merda acabou, nunca mais tive problemas, a cabeça é do caraças, meu. E só na noite de núpcias é que eu, foda-se, é que se fez museu. Como é que é possível, não? Como é que é possível? Pronto, e uma situação que poderia ter sido mais complicada, porque continua a acontecer até ao casamento, mas nós fomos gerindo e fomos fazendo outras brincadeiras, por exemplo, íamos brincando de outra maneira, íamos fazendo outras coisas, e ganhamos e adaptávamos, se calhar tínhamos jogos, tínhamos partes mais, ligávamos mais ao erotismo, por exemplo, brincávamos mais, falávamos mais de sexo com palavras, estás a ver? Brincávamos muito com isto e fazemos de outra maneira. Sim, pronto. Sim, aliás, isso é super importante, é uma das coisas que eu procuro promover ao máximo, que é o erotismo para além do sexo, ou seja, eu promovo uma cultura erótica porque eu acho que é fundamental e é necessário nós termos uma percepção de que a sexualidade não começa e acaba no corpo, ela começa na cabeça, começa no nosso passado, nas nossas experiências, na nossa criatividade,
é uma coisa muito mais expansiva do que só focada na parte física. E por isso é que eu também trago aqui pessoas de diferentes áreas para falarem sobre o erotismo nas suas vertentes específicas, porque acho que é a conjugação de todos estes universos que promove uma sexualidade mais satisfatória e mais plena, porque tal como eu estou a falar contigo sobre o humor, também já falei com alguém sobre espiritualidade, já falei com alguém sobre bondage, já falei com alguém sobre literatura, cinema, portanto, há imensos temas que podem ajudar a despertar esses outros caminhos que às vezes parece que não existem porque estamos só focados na parte física. E estavas a falar nessa situação da ejaculação precoce. Eu também, um dos clientes que eu também dou consultas nesta área, né? Um dos clientes que mais me marcou e pela maneira como conseguiu dar a volta à questão que eu tive em relação à questão da ejaculação precoce foi exatamente um homem que ele teve sempre uma vida muito foi sempre muito julgado tinha sido muito julgado pelas ex-namoradas e portanto o desempenho dele estava sempre posto em causa porque não era capaz, porque não era possível, porque não tinha tamanho, não sei o quê. E quando começou uma relação com a atual mulher, a felicidade dele era tão grande, ele punha tanto ênfase na parte física de eu estou finalmente a conseguir ter sexo com alguém que gosta de mim e que me dá valor, que a felicidade dele era tão grande que transbordava, que ele tinha ejaculação precoce porque não conseguia aguentar a felicidade, uma felicidade tão grande. Então, boa imagem, transbordava. Transbordava, literalmente. E então eles conseguiram gerir, e quando vieram ter comigo já estavam assim há alguns meses, pelo menos há 4 meses, e eles conseguiram gerir essa relação exatamente porque ele teve a explicar o porquê de sentir isso, o porquê de estar a ter essa dificuldade, e ela percebeu que também tinha que fazer essa ponte de ok, eu agora tenho que dar mais serenidade a esta pessoa, mais paz, para que ele possa brincar comigo e não ter só a parte da penetração na cabeça, né? Portanto, brincamos mais, temos mais preliminares, que eu não gosto muito de chamar preliminares porque pode-se fazer a qualquer momento, não é? Pode-se fazer antes ou depois, mas aquelas partes que não são a parte da penetração, e portanto exploraram muito mais o erotismo porque se desfocaram dessa parte física e da parte sexual e começaram a ver mais filmes, a ler mais livros, a debater mais ideias, porque estavas a falar sobre a questão da sinceridade. E muitas vezes a pergunta ou a questão que me vem a fazer é ok, mas como é que eu posso ser sincero com a outra pessoa se eu às vezes posso ser bruto ou ela pode perceber de uma forma errada ou pode achar, como estavas a dizer, que eu estou a julgá-la ou que estou a questioná-la ou que estou a pôr em causa o que é que eu sinto ou o que é que ela sente. Como é que tu achas que é a melhor estratégia para podermos ser sinceros e não magoar o outro? Epá, eu acho que lá está, também depende dos anos que tu levas com a pessoa, não é? Mas eu acho que podes começar logo por aí. Digo eu, não sei, eu acho que porque cada caso é um caso. Mas muitas vezes eu próprio sinto que vou dizer algo porque de alguma maneira eu entendo que, ok, ela pode interpretar isto mal, eu começo logo exatamente por dizer isto, olha, isto não tem a ver contigo, tem a ver comigo, peço que não me interpretes mal, ou digas o que estás a sentir, mas isto não tem a ver contigo. Depois explico o que quer que seja. Acho que uma primeira abordagem pode passar muito por aí, ou então, se calhar, também em vez de direcionares tanta coisa para a outra pessoa, explicares como é que a situação está a fazer sentir. Sei lá, por exemplo, em vez de dizeres eu não consigo ter sexo contigo, sei lá, estou a inventar. Em vez de dizer isto, se calhar dizeres as nossas relações, não me consigo satisfazer com as nossas relações, estás a perceber? Não personalizares a coisa. Sim. Porque tem muito a ver contigo, não é? Tem muito a ver, as questões na realidade têm a ver contigo, com a forma como tu lidas com elas, porque a mesma coisa que te incomoda a ti pode não me incomodar a mim, portanto logo aí tu percebes que não tem a ver com a situação em si, mas com uma forma como tu lidas com ela. Não é? Uma das coisas que eu costumo dizer aos meus clientes tem a ver com pensar de forma construtiva, ou seja,
quando se diz alguma coisa não é tanto na forma destrutiva, ou seja, do não consegui ou não sou capaz. Sim, como é que podemos mudar isto? Exato, o que é que se pode no sentido fazer? de, olha, não consigo assim, mas podemos experimentar de outra maneira. Queres experimentar assim? Queres fazer assado? Queres hoje, em vez de dizer, hoje não apetece, é dizer, olha, hoje podemos fazer conchinha, hoje podemos fazer, ou seja, no sentido positivo da coisa e não provavelmente no coisa de, hoje não apetece, porque muitas vezes, e isso eu aprendi há um canal no YouTube que é o School of Life, que é muito fixe. Eles têm assim uns vídeos sobre estas questões e há um sobre isso que me fez pensar bastante, que é a questão da negação, ou seja, do dizer que não. Como é que se diz que não? Porque, por exemplo, se alguém está numa fase mais frágil ou numa altura mais frágil do dia ou da vida, esse não pode ser uma rejeição que é difícil de engolir, que é, então eu estou mal e não me estou a esforçar e a pessoa está-me a dizer que não, então é porque eu não valo mesmo nada. E então poder mudar um bocadinho esta perspectiva de ok, podemos dizer que não à vontade, mas dar sempre uma outra opção, dar sempre uma outra saída para a coisa e não ser só o não, acabou. Eu acho que isso é importante. É engraçado porque lá está, eu sempre tive muito eu sempre gostei muito de pornografia, lá está, e depois deixei de ver, mas eu gostava muito de pornografia, mas nunca tive muitos fetiches e não tive aquela cena, por exemplo, de uma cena A3. Nunca tive, não sei, e eu já falei isso com a Catarina, a gente às vezes fala de uma cena A3, achas que alguma vez a gente vai fazer uma coisa dessas? E por acaso é super estranho para nós, para mim é estranho e ela também diz que para ela seria estranho. Sim. Mas eu não sei como é que reagiria se ela dissesse, eu gostava de experimentar. Eu não sei falar muito sobre isso, se calhar vai haver um dia em que alguém diz, já estou farto de falar sobre isto, vais experimentar. Não sei, porque depois era assim, porque a gente já falamos sobre isto, que é assim, ok, uma cena A3, mas depois com outro homem ou com outra mulher? Porque depois entra sempre esta questão, não é? Com outro homem, eu não, é uma cena machista, não sei se é machista, mas acho que tem a ver com o facto de eu ser, não sei, não tenho curiosidade. Sim. Portanto, estar outro homem ali, eu preferia uma mulher, mas ao mesmo tempo eu preferir uma mulher, se calhar estou a ser egoísta, não é? É assim, olha, eu vou-te dar o truque que me deram. Se calhar tinha que ser 4, tinha que ser uma cena A4. Exato. Eu vou dizer a regra que me disseram a mim, que eu acho que é uma regra que tem muito fundamento, que é, para uma cena A3, as duas pessoas do mesmo sexo têm que estar confortáveis uma com a outra. Sim. Ok? Para a cena A3 resultar. Isto, eu lembro-me disto porque eu li uma vez uma reportagem, acho que foi na GQ, já foi há muito tempo, em que eles perguntaram a várias pessoas, tipo a 6 pessoas com diferentes relações, como é que tinha sido a primeira experiência deles a 3. Portanto, tinhas namorados, casados, amigos, tinhas várias conjugações e eles diziam como é que tinha sido a experiência, se tinha sido com alguém desconhecido, se tinha sido com um profissional, se tinha sido com uma amiga, se tinha sido com um amigo, tinha sido, pronto. E a maior parte dos casos que correu bem foi sempre quando a coisa aconteceu de a pessoa do mesmo sexo estava confortável ou conhecia bem a pessoa do mesmo sexo. Portanto, tinha que ser uma melhor amiga, uma melhor amiga que estivesse afim. Não necessariamente, não é preciso ser melhor amigo. Eu estou a dizer é que tem que estar confortável, ou seja, não pode ser alguém que seja ameaçador ou que seja... sim. Percebes que possa ter alguma coisa que desconfies que a pessoa que está contigo está mais interessada na outra do que está com... Percebes? Tipo, não pode ser assim. Também podia acontecer elas e depois darem-se tão bem que ficava só a ver. Pronto, isso pode acontecer, isso é o risco que... E depois elas continuavam e eu dizia assim, olha, ainda bem porque eu também não estou assim, eu vou dormir, vou ver Netflix e eu durmo na sala, me entretenho. Exato. Não, mas eu acho que pegando naquilo que estavas a dizer do falar sobre essas coisas, eu acho que é super importante falar sobre esses temas, mesmo que às vezes nunca se concretize nada, mas isso eu acho que é erotismo também. O criar cenários na tua cabeça, criar hipóteses, criar essa conversa, porque essa conversa que também faz criar cumplicidade, que eu estou-te a conhecer a ti, tu estás-me a conhecer a mim com os teus... E não é só isso,
isso, não usando aquela palavra que tu não gostas, preliminares, mas Não, eu gosto, eu acho que se pode fazer sempre. Sim, sim, exato. Não só nos preliminares. Claro. Mas tu ao falares tu, por exemplo, quando estás naquilo que a gente chama, suponhamos, no género, aí que vais comprar uma casa e nesta casa fazíamos isto e fazíamos aquilo, tu também estás a ativar certas zonas no teu cérebro de prazer, não é? E estás a sonhar, estás a libertar dopamina, endorfinas, etc. Tu, quando estás a falar de uma possibilidade, ainda que mesmo não seja real, por exemplo, mesmo que uma cena A3 a gente fala, e quando falamos de uma cena A3, eu sinto a excitação de pensar nisso, mas não vejo a concretizar. Isso Sim. É erotismo. Sim, isso é erotismo, mas o que eu acho que está a acontecer, o que acontece aí é tu sentes excitação porque tu estás a excitar com a imagem perfeita que está na tua cabeça. E é diferente, sim, claro. E é diferente de quando tu estás a construir alguma coisa com alguém, quando estás a debater o tema com alguém, na verdade vocês estão a tentar construir uma coisa que... Sim, não estou a excitar aqui a falar contigo sobre o tema. Exato. Não, mas quando tu pões essa hipótese, não é? Tu pões uma hipótese do universo perfeito, que é as coisas acontecem, toda a gente está feliz, tipo, as pessoas são excitantes. Toda a gente é atraente, toda a gente dá pica, não é? Tipo, isso é o que acontece na cabeça. Isso é a mais-valia do erotismo, é que nós podemos realmente criar imaginários perfeitos. Mas quando estamos a debater com alguém, aí é que está a parte construtiva da coisa, é aquilo que eu estava a dizer, da parte de construir uma coisa com alguém, que é, eu consigo abdicar de algumas coisas que eu idealizava para podermos conseguir chegar aqui a um consenso em que os dois estamos minimamente excitados, minimamente entusiasmados com a coisa. Porque essa é que é a parte, é o desafio das relações. O desafio das relações é exatamente chegar a um consenso, em que há alguma coisa, é que este podcast se chama consensual, porque o mais difícil é o consensual, não é convencer o outro. Sim, o mais difícil é o consensual, e há muitas coisas mesmo em termos sexuais que nunca vão ser consensuais, e é normal. Sim, exatamente, não tem que ser assim. Sim, mesmo em termos sexuais há coisas que eu gosto e que se calhar a minha mulher não gosta tanto, e está tudo bem. Se fazemos menos ou fazemos mais, Exato. Consoante a cumplicidade em que damos essas adérias uns aos outros. Sim. E falamos, eu acho que é muito isso. E é engraçado, estávamos a falar do nosso tempo do jornal Sexo e do Sexy Club e essas merdas, e eu estava a pensar, há uns tempos eu estava a pensar uma coisa, até antigamente o próprio ato, tu para bateres quando eras puto, tu tinhas que ter uma certa dose de erotismo, porque te obrigava a fantasiar e a planear as coisas, não é? Porque eu tinha que pensar assim, eu era puto, não é? Explorar o corpo e pensar, bem, tenho que ir comprar a revista, e será que no jornal, vou ter que ir comprar o jornal, tenho que ir numa altura em que não está lá ninguém, e será que o jornal quem é que vem na capa? Será uma gaja boa, se não será uma gaja tão boa, e não sei. Ou seja, só o próprio processo, tu já tinhas aqui a fantasia, já estava, os putos hoje em dia, para bater é abrir o Instagram. Por isso é que eu senti necessidade de voltar a falar na cultura erótica, porque hoje vives na cultura do imediatismo, em que não há erotismo nenhum, há uma cena imediata, a coisa acontece, está pronto. Não, tu quando eras puto, para te masturbares, tu tinhas que levar a tua pila a jantar fora, quase. Exato. E tu estás a falar de ir comprar o jornal, tu ias comprar o jornal sozinho? Eu cheguei a comprar o jornal e tinha que mandar alguém mais velho. Não, eu cheguei a comprar e era o mesmo, e ao videoclube, por exemplo, tu tinhas esta dose de erotismo, porque era o perigo, estar lá alguém, não estar alguém, tu construir, eu para bater
tinha que gastar uma tarde. Yeah. Não, mas já, uma tarde a planear esta merda toda, meu. não é por acaso que existem muitos filmes eróticos que têm a ver com terror, porque essa ansiedade tem a ver com batimentos cardíacos e com o fluxo sanguíneo, que tem tudo a ver com a sexualidade. O estares em tensão, o estares com essa expectativa de agora tenho que inventar aqui uma cena para poder ir buscar a casseta ou o jornal e depois tenho que ir para casa para ver se os meus pais lá estarem, porque eles podem chegar e tenho que tirar a cassete e pôr a cassete. E, pá, é toda uma cena que te cria é toda uma planificação. Yeah. É toda uma planificação, pá, que tu tinhas que fazer. Yeah. E quando corria bem. Pá, eu lembro, por exemplo, eu fazia uma cena que era, eu não sei se te lembras, mas na SIC dava um concurso italiano. Sim. Como é que se chamava? Que era o Tutti Frutti. O Tutti Frutti, exatamente, sim. Que era elas diziam Fredo, caldo, depois faziam tchim, e abriu, e era o concurso mais idiota, mas era um concurso que envolvia strip de concorrentes. Pá, tinha essa merda, que estava super tarde. E eu também dava a Playboy. Sim. Assim, e o que é que eu fazia? Eu programava o vídeo VHS para gravar aquela merda. Exato. Pá, e eu acordava de manhã com aquela excitação já. Será que gravou? Yeah. Será que não gravou? O que é que gravou? Isto vai acontecer, eu pôr aquela merda a gravar e depois não gravar merda nenhuma e gravar-me tipo o Stallone. Estava a dar antes, porque os gajos tinham atrasado naquela merda e depois eu tinha que bater uma a ver o Stallone porque já tinha planeado o dia. Já estamos aqui. Nunca aconteceu. Já guardámos esta tarde para isto. Yeah. E já para não falar que todas essas coisas tinham que ser escondidas, porque agora podes desligar o telemóvel, mas ali tinhas que pôr as revistas debaixo da cama, pôr os videocassetes em cima do móvel, todas as coisas tinham que ser escondidas. E eu acho que isso também te ajudava a fantasiar e também promovia a cultura do erotismo e não ser apenas uma coisa física. Yeah. Não, e eu não sei, eu posso estar errado, mas dá-me a ideia que hoje isto não existe. Não existe. Hoje tu tens acesso a tudo, a toda a hora. Existe menos, sim. Existe menos porque hoje em dia quando existe é por obrigação. É quando alguém diz não, é quando alguém diz chega, agora temos que ter calma. É essa parte é que depois as pessoas vão ter que começar a pensar outra vez. E hoje em dia está a acontecer muito isso, que é como as pessoas já estão um bocado cansadas desse imediatismo, agora já põem muitos travões, já põem de ok, não, agora temos que dar passos diferentes, porque a parte imediata já é julgada de uma outra forma, já é julgada de uma coisa que não é tão valiosa. Mas isto é um ciclo que é sempre, é constante, estes ciclos são constantes na história da humanidade. Há a abertura total e depois há mais conservadorismo, mais abertura, é sempre assim. Mas pronto, estamos cá para isso, para ajudar a construir outras coisas. Olha, meu querido, muito obrigado por esta conversa. Foi espetacular, sim, quanto tempo é que estamos aqui? Pois, uma hora. Uma hora. E obrigadíssimo por teres superado este dia que eu sei que foi difícil. Olha, foi divertido, por acaso, diverti-me bastante. Olha, lá está, por exemplo, essa partilha que eu fiz hoje da Neura, eu tenho por hábito de partilhar muito no Instagram aquilo que eu estou a sentir e não é numa perspectiva de coitadinho, de olha aqui, eu a sofrer, não. Foi como eu ter falado da morte do meu pai. Eu falei disso, não foi numa perspectiva de olha, eu coitadinho, não, porque eu partilho porque eu sei que se eu estou a viver isso, eu tenho a certeza absoluta que mais gente está a viver isso. Isso é super importante, sem dúvida. E se calhar não têm tanto essa vontade para falar, e é importante perceberem que não são os únicos que estão a viver isso. E eu acho que aqui esta questão que tu estás a falar, a questão do erotismo e da sexualidade deste ponto de vista é exatamente a mesma coisa. É importante as pessoas perceberem, e tu tens tantas pessoas, eu tenho educação católica, e tu tens tantas pessoas que vivem presas ao conservadorismo e esta ideia da pena, da culpa, do castigo, que tudo aquilo que pensam, seja estar com uma mulher, imagina um casal, e às vezes é o contrário, mas imagina um casal super católico, por acaso ele lembra-se, e de falar com a mulher
que gostava de uma cena a três, isto pode ser suficiente para destruir um casamento. Yeah. Se as pessoas não perceberem que é normal terem esse desejo, ou pensarem nisso e falar das merdas. E Sim, não mas... é nada, pensar das coisas não é nada mais do que isso. É só um pensamento. Mas eu acho que também é importante, e eu acho que é isso que tu estás a fazer, que eu sinto, pelo menos sinto o dever de fazer. Eu não sou tão regular nas redes sociais, porque acho que não devemos estar tão consumidos pelas redes sociais, mas sinto o dever de poder falar de vez em quando sobre este tema, porque hoje em dia nós somos individualmente sobrecarregados de informação. E quando tu dizes que há casais católicos ou casais conservadores que têm ideias sobre coisas que gostavam de fazer, acho que é muito importante haver pessoas que possam servir de ponto de esclarecimento, digamos assim, ou ponto de informação, para que não seja só despejar essa informação para cima de outra pessoa que pode não estar nada para aí virada nem preparada, porque não está a levar com a mesma informação que tu, e portanto pode ser só uma salvaguarda poder ter alguém que diz, olha, lê esta crónica, lê este post, lê esta coisa que foi dita, o que é que achas sobre isto? Podemos falar sobre este tema, em vez de estar a dizer, olha, eu gostava de fazer isto, queres? Porque aí já é uma coisa de pôr a outra pessoa em xeque, pá, eu nunca pensei nisso, e agora não sei. Portanto, acho que a informação e nós temos algum tipo de relevância, digamos assim, em termos públicos, acho que é um dever partilhar essas emoções, porque lá está, pode ajudar outras pessoas que estão a sentir o mesmo a desconstruir um bocado essa ideia. Sim, sim. É isso. É isso. Por isso, muito obrigado. Olha, obrigado, só foi, e fica à espera dessa lista do Spotify. Sim, vou mandar e vou partilhar também nas redes. Podem ir consultar também o meu site, que é cimas-eres.com, tem lá os filmes, os livros e as músicas, tem tudo. Por isso, muito obrigado mais uma vez, obrigado a toda a gente que esteve aqui. Exato, obrigado a quem esteve a ver, obrigado à Marta que estava aqui a dizer que o meu livro ajudou muito. O livro é um livro que eu falo exatamente todas estas questões, e obrigado também por estarem desse lado. Sim, e a ver se a gente se encontra pessoalmente, nem que seja mais um jogo de basquete. Não falam erótico. Já não existem, pá, já não. Mas pronto, olha, será para outras coisas, sei lá. Quem sabe se eu vou ainda criar alguma coisa para a gente se encontrar, só de propósito. Pode ser, pode acontecer. Então, olha, muito obrigado a todos e, mais uma vez, não se esqueçam que só é sensual se for consensual. Até à próxima.